Lição bíblica, Epístola aos Efésios, versículo por versículo. E o tema de hoje é: levou cativo o cativeiro. O versículo é 8 do capítulo 4 de Efésios. Vamos fazer a leitura. Diz assim, Efésios 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Obrigado, pode se assentar, glorificando sempre Jesus. Ao falar sobre as diferenças dos membros do corpo de Cristo, caracterizada pelos dons, Paulo centra a unidade da igreja meritoriamente ao conjunto da obra de Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo. Então a unidade da igreja só se deu porque Cristo fez a obra, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e reina e vive para todo sempre. Então a unidade da igreja, tá certo? E Paulo usa essa metáfora, corpo, falando que Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Só refrescando a memória dos irmãos, cada membro do corpo tem uma funcionalidade, tá certo? Os olhos têm a capacidade de enxergar, a mão de pegar, fazer, se esforçar, os pés de andar. Então, na obra de Deus, no reino de Deus, no corpo de Cristo, cada um recebe um dom natural, um dom espiritual, ou um dom ministerial. Então, há essas diferenças, por quê? Porque o corpo não é igual, cada membro do corpo é diferente de outro, tá certo? Um membro pode ser o pulmão, como temos visto, outro pode ser o rim. Então Paulo usa essa metáfora para falar da variedade de capacidade de dons que Deus concedeu à sua igreja, tá certo? Agora veja só, então aqui a temática continua sendo o que Paulo diz, a unidade na diversidade. Então veja, aqui agora o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, pelo que diz, subindo ao alto. Essa referência aqui é a respeito de Cristo. Paulo está falando da ascensão de Cristo, da subida de Cristo aos céus depois da sua ressurreição. Mas é importante observar que ele declara aqui, ó, pelo que diz. Essa palavra aí poderia ser melhor traduzida por portanto diz, tá certo? E o que acontece? A palavra aí que está escrita aí pelo, que no caso eu já disse seria melhor traduzido por portanto, a palavra no grego é dio, que significa por esse motivo, portanto. E você sabe, olha aqui, até a aula de português vai um pouquinho, eu não entendo, tá, irmão? É porque estuda mesmo. Mas vamos lá. Portanto, aqui no estudo bíblico você não só aprende espiritualidade, não, aprende até melhorar no português, olha que bom. Porque você sabe, é importante nós entendermos, a palavra portanto, você sabe que é uma conjunção. É uma conjunção que indica a conclusão de uma ideia anterior. Então, quando Paulo fala que, portanto, diz, Paulo está ligando o que ele anteriormente falou. E o que ele está falando anteriormente? Está falando da unidade. Então, esse portanto diz, está ligando, ele está ligando, tá certo? O que ele está falando a respeito da unidade, ele está ligando agora e está dando a conclusão naquilo que ele começou a falar. Então, Paulo está aqui no caso tratando a unidade da igreja, ou seja, ele liga a unidade ao que está escrito. Quando ele diz aqui, portanto diz, ele está se referindo à Bíblia Sagrada, ele está se referindo às Escrituras Sagradas. E esse texto que Paulo está citando aqui, perceba, é um texto que Davi escreveu, o Salmo 68, vamos ler só o versículo 18 aqui, ó. Paulo, ele tira esse texto aqui do Salmo 68, 18. Olha o que está escrito: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Escute, esse texto aqui que Paulo está citando, ele tem, qual que é o contexto dele? O contexto dele descreve a marcha triunfal de Deus na história de Israel, culminando com o estabelecimento do seu governo em Jerusalém. Lembra quando Deus levantou Moisés, libertou o povo de Israel da mão
dos egípcios, libertou com mão forte, mão poderosa, guiou o povo ao deserto. Moisés subiu no Monte Sinai, pegou as tábuas, a lei, os mandamentos, entregou para o povo. Então ele vem descrevendo isso. E aí Davi que compôs esse salmo. E quando fala também do momento que Davi, ele venceu os jebuseus, estabeleceu a Jerusalém como a capital de Israel, tá certo? E ali Davi está compondo esse salmo, se referindo à pessoa, aqui no caso, de Deus o Pai. Só que o apóstolo Paulo agora, ele está dizendo que esse texto aqui se cumpre em Jesus Cristo. Veja, ele está dizendo que este texto aqui, ele tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por que ele diz isso, tá certo? Então vamos lá, agora Paulo mostra que esse salmo profético, porque é uma profecia de Davi, tem o seu cumprimento em Cristo. E por que esse salmo tem o seu cumprimento em Cristo? Porque em 2 Coríntios 1:20 está escrito: porque todas quantas promessas há de Deus no Antigo Testamento, quais são as promessas de Deus? Vida eterna, salvação, paz, novos céus e nova terra, enfim, todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim, e por ele o amém. O amém, você sabe, assim seja, ele é fiel para cumprir, para realizar. Então a Bíblia está dizendo que todas as promessas que foram feitas se cumprem em quem? Em Jesus Cristo. É nele que tem o cumprimento das promessas. Então, perceba só, todas as promessas estão canalizadas, estão centradas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então perceba só que coisa aqui tremendo. Este é o propósito divino, fazer reunir todas as coisas em Cristo. Lembrem em Efésios 1:10, Paulo fala, para reunir todas as coisas em Cristo, ou para congregar todas as coisas em Cristo. E a palavra ali, reunir ou congregar, significa levar para uma cabeça. Então, tudo se cumpre em Cristo, assim como a unidade da igreja. Então, quando Paulo está dizendo, portanto, como diz, ele está dizendo que a igreja, aleluia, só pode viver essa unidade porque está centrada em Cristo Jesus. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, todas as promessas, todas as profecias bíblicas, aleluia, todas as promessas de Deus se cumprem na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a igreja, perceba que essa obra da unidade, que é uma obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nós, essa obra só pode ser feita porque Jesus tomou essa forma humana e ele intermediou a obra, ele nos resgatou, ele nos salvou. Que coisa maravilhosa. Então é por isso que Paulo está dizendo aqui, tá certo? Pelo que diz. Então, portanto, Paulo está querendo dizer, a igreja só pode estar unida se estiver ligada ao cabeça, tá certo? Porque tudo se cumpre em Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora ele diz aí, subindo. Então ele diz, pelo que diz, a primeira coisa que ele fala aí, subindo ao alto. Vamos trabalhar essa primeira palavra, subindo. A palavra subindo aí significa ascender, subir, crescer, ir para cima, vir para o alto. Olha só, indica um movimento para cima em direção a um destino. Escute só, o texto aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 8, quando fala subindo ao alto, perceba, aqui está falando da subida de Jesus aos céus. Mas escute isso aqui, embora este versículo esteja falando dessa ascensão de Cristo ao céu depois da ressurreição, do ponto de vista humano, toda a vida de Jesus foi uma subida, uma crescente até o ápice, que é a sua exaltação em glória, assumir novamente a sua posição que ele sempre foi, que ele é Deus, tá certo? Então perceba isso aqui, Jesus não pulou etapas, ele vivenciou cada etapa da vida dele aqui na terra dignamente. Então subindo, olha só que coisa tremenda, Jesus ele não chegou
e pegou e já teve uma exaltação da noite para o dia. Não, ele viveu um processo. Ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo. Eu estou falando do ponto de vista humano. Ele foi o quê? Passando cada etapa, ele foi subindo. Jesus não subiu tudo de uma vez, ele foi subindo. Olha só que coisa tremenda, Lucas 2,52, o texto vai dizer assim: e crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Veja, ele crescia em sabedoria, ele é a própria sabedoria, mas só que aqui ele está na forma humana. Então agora ele se submeteu a desenvolver, a crescer, e ele crescia tanto espiritualmente como fisicamente. Olha que coisa tremenda. Por exemplo, Jesus passou 18 anos crescendo no anonimato, porque você sabe que dos 12 ao 30 dá 18 anos, e esse tempo a Bíblia oculta o que Jesus fazia, só que nós entendemos pelo que Isaías escreve no capítulo 53, versículo 3, ele fala, ele era experimentado nos trabalhos. Você sabe que o padrasto de Cristo, de Jesus, o José, ele morreu. E Jesus era o filho mais velho da casa de Maria. Então Jesus, na sua condição humana, ele estava ali como primogênito daquela casa, e ele fazia o quê? Ele, então, é que tinha o cuidado daquela família, o cuidado daquela casa. Então Jesus passou 18 anos ali, trabalhando na carpintaria, desenvolvendo o trabalho ali na carpintaria, e o pai ia fazendo ele crescer, tá certo? Então, veja só, Jesus, ele nasceu para estar no ministério, ele nasceu para viver no ministério, mas até ele teve que passar um tempo no trabalho, e Deus preparou o Senhor Jesus para a obra que ele tinha para realizar, o trabalho, usando o trabalho. Está vendo que o trabalho dignifica o homem? E até mesmo a pessoa no trabalho, Deus está preparando ele para uma grande obra na sua presença. Por isso que eu digo, ninguém sai fazendo a obra de Deus assim da noite para o dia. Tem que ter um tempo do experimento, e Deus vai usar o trabalho para moldar a pessoa. Eu sou prova viva disso, porque Deus usou o meu trabalho para me moldar para a obra de Deus, tá certo? Muitas coisas que eu aprendi, que Deus me ensinou no meu trabalho, hoje eu vivo na obra do Senhor, tá certo? Veja, então Jesus foi subindo. Por exemplo, Jesus continua subindo, crescendo. Ele se submeteu à direção e ao tempo do Espírito Santo, rejeitando as facilidades do inimigo. Lembra? Em Mateus e tanto Lucas, capítulo 4, quando o texto diz, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então era o Espírito que estava dirigindo. Aí o inimigo chegou e falou, você não precisa passar essa luta no deserto não, e colocou ele na posição mais alta, mostrou os reinos do mundo para ele, né? Colocou num alto monte e falou, está aqui todos os reinos do mundo e a glória, se prostrares e me adorares, eu te darei. E Jesus fez o quê? Rejeitou facilidades. Ele rejeita essas facilidades porque não vem de Deus. E agora ele pegou e ele então está submetido aqui à direção do Espírito e ao tempo de Deus. Porque Jesus, ele não chegou já curando enfermo, libertando oprimido. Ele já chegou fazendo isso? Irmão, o primeiro milagre que é registrado na Bíblia, que os evangelhos registram, é lá em Caná da Galileia, a transformação da água feita em vinho. Jesus tinha 30 anos. Então veja quanto tempo demorou. Ele não tinha condição de ir antes? Claro que tinha. Mas por quê? Porque era o tempo do Espírito Santo. Era o tempo do Senhor. Então, veja como ele vai subindo, como ele vai desenvolvendo, que coisa extraordinária. Porque a pessoa que não vai nesse passo do Espírito, nessa liderança do Espírito, nessa condução do Espírito, quando ele assume uma posição que ele não está preparado para ela, aquilo vai esmagar aquela pessoa. Por isso que é perigoso, tá certo? Ande no tempo do Espírito, ande na direção do Espírito, cresça no tempo do Espírito, nunca avance. Até que Jesus, você sabe que o propósito de Cristo era ir lá em Jerusalém, cumprir a palavra de Deus, que ele seria crucificado, tá certo? E agora em Lucas 9, 51, 53, o texto diz que Jesus, ele manifestou o firme propósito de subir a Jerusalém, mas os samaritanos não receberam, porque o seu aspecto era de quem ia para
Jerusalém. Então perceba isso aqui, Jesus ele está aqui subindo. Você perceba que a vida de Cristo não é um retrocesso, ele sempre está subindo. Todos os passos que Cristo dá é sempre subindo. Entende? A vida conduzida pelo Espírito Santo não é um retrocesso. Não importa se você está passando um processo de deserto, enfim, não importa, mas você está subindo, você está crescendo. Agora veja que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus então manifesta o firme propósito, eu vou para Jerusalém, é lá o meu propósito de dar a minha vida e resgatar o pecador. Só que o texto diz que os samaritanos não receberam, Jesus queria pousada, Jesus queria um lugar para descanso, para depois seguir. Veja como as coisas não são facilitadas, mas só que quem tem propósito, quem manifestou o firme propósito, não é porque alguém fechou as portas para você, não é porque alguém foi usado, sei lá, pelo inimigo, ou por ele mesmo, dificultando a situação, que você vai desistir. Por quê? Porque você manifestou o firme propósito. E agora, escute isso aqui, que coisa tremenda. E por que os samaritanos não receberam? Por causa do seu aspecto. Ele subia para Jerusalém, ele estava em ascensão, ele estava em crescimento. Então, existem pessoas, existem meios que você não vai ser bem visto, não vai ser bem aceito, porque existem pessoas que já se acostumaram com a mediocridade. Existem pessoas que já acostumaram com aquela vida raquítica espiritual. Aí quando vê você desenvolvendo, crescendo, querendo avançar, fazer algo para Deus, aí ele se sente incomodado com isso, fala, esse aqui não cabe aqui porque ele quer crescer. Outro dia a gente fala mais disso. Agora veja como que Jesus, ele então, só então diz, olha como que ele está vivendo um crescimento. Agora veja só em Lucas 24, 51. Aqui, você sabe que depois que ele ressuscita, ele está se despedindo dos discípulos, né? E ministrou uma bênção sobre eles, olha só. E aconteceu que, abençoando-os, ele, Jesus, se apartou deles, lê forte, e foi? Aleluia! Foi elevado. Então, olha que coisa tremenda, gente. Se tu não falar nada com isso, perceba que o texto diz, ele foi elevado. Perceba, não foi ele que se elevou. Ele foi elevado. Escute isso aqui, pelo amor de Deus. Todo aquele que se eleva é indigno. Por exemplo, o que é se elevar? É você querer subir, é você querer chegar a uma posição sem Deus te colocar. Isso é indigno. Por exemplo, o diabo não quis pegar Jesus e colocar ele numa alta posição. Se Jesus fizesse isso, ele ia pular etapas da sua vida. Ele ia contrariar a vontade do Pai. Então ele seria indigno. Ele não estaria na posição que está. Agora veja a diferença. Agora o inimigo é indigno. A posição que o inimigo está hoje, que ele tem de domínio, entre aspas, aqui na terra sobre os rebeldes, é por quê? Porque ele enganou. Ele não enganou Adão e Eva? E ele tomou a posição ali. Por isso que ele se faz Deus dos cegos, dos incrédulos. Porque ele enganou, ele usurpou a posição. Então escute assim, escute isso aqui. Todo aquele que usurpa uma posição, todo aquele que pega com a própria força a posição, é indigno dela. Outro exemplo disso, para que você entenda. O próprio inimigo não falou, eu subirei e colocarei o meu trono. Aquela profecia acredita-se que é acerca do inimigo, tá certo? Ele fala, e eu subirei e colocarei o meu trono acima das estrelas. Ele quis usurpar. Outro exemplo, Uzias. Uzias foi levantado para ser rei de Israel. E ele pegou e quis usurpar, tomar a posição de sacerdote. Só que Deus colocou ele como sacerdote? Não, ele quis tomar uma posição que não era dele, então ele se tornou indigno. Então eu só me torno digno quando Deus me coloca na posição. É por isso que você é digno, Deus te colocou na posição que você está no corpo dele. A dignidade, agora você entende que não é você que escolhe a parte do corpo que você vai ser? Foi Deus que te levantou. Foi Deus que colocou você e falou, você vai ser isso. Então, seja o que Deus quer que você seja.
Desenvolva a posição que Deus colocou você. Aleluia. Não importa qual parte do corpo que você é digno. Por quê? Porque foi Cristo que te exaltou a essa posição. Que coisa tremenda. Então Cristo não pulou etapas, não burlou regras. É o que está escrito em Isaías 53, 2. Sabe o que está escrito lá? E ele foi subindo como renovo. Ó, foi subindo. Então a vida de Cristo foi uma subida contínua. E é assim que eu estou profetizando que vai ser na sua vida. É por isso que aqui na igreja ninguém precisa tomar posição de ninguém. Não queira ser pastor se Deus não te colocou na posição de pastor. Não queira ser obreiro se Deus não te colocou na posição de obreiro. Se Deus te colocou na posição de intercessor, seja intercessor. Se Deus colocou na posição de ajudador, seja ajudador. Não usurpe a posição que não é tua. Tem gente que quer usurpar a posição que Deus não colocou. Quer dar, como diz aí, quer dar pitaco. Você fala, não concordo do jeito que ele fala, não concordo do jeito que ele prega, esse é o indigno. Você não foi colocado nessa posição? Desenvolve a posição que você foi colocada no corpo. Porque a honra está na onde Deus me coloca. Aleluia! É por isso que, escute, a Bíblia diz que Deus o exaltou, falando de Cristo da sua humanidade. Deus o exaltou soberanamente. Quem que exaltou? Deus, porque ele foi filho obediente e o Pai o exaltou. Assim deve ser um membro do corpo de Cristo. É Deus que te exalta, é Deus que te faz crescer, é Deus que te faz. É Deus. É Deus que faz. Agora vamos lá, subindo ao alto. Agora vamos trabalhar essa questão aqui, subindo ao alto. A palavra alto aí significa posição elevada, alto posto, altura, grandeza. Aleluia. Ele não simplesmente subiu, ele subiu até o ápice. Ao alto, ou seja, a maior posição. Não tem maior posição que aqui Cristo está. Ele ostenta a maior posição. Qual é a posição? Ele é Deus. Não tem maior posição que essa. Agora pega isso aqui, gente. Aqui vai começar a abrir uns mistérios aqui, ó. Quando Jesus encarnou, o que é encarnar? É tomar um corpo humano. Jesus, ele se fez homem. Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser. Só que aqui na terra ele tomou a sua posição humana, tá certo? Ele se fez como um de nós para nos resgatar. E ele aqui, toda a caminhada de Cristo aqui na terra, ele nunca usou o seu poder de Deus, tá certo? Ele não usou o seu poder de Deus, ele se esvaziou, como dizem Filipenses 2, do 5 em diante, ele se esvaziou, ele não tomou, ele não usurpou ser igual a Deus, tá certo? Ele se esvaziou e ele aqui na terra ele foi 100% homem, 100%. E por que eu digo que ele foi 100%? Por quê? Escute isso. Jesus, quando encarnou, ele passa a ter a natureza humana e divina. Então Jesus ele tem a natureza humana e divina. E não tem como separar isso, tá? A natureza de Cristo, humana e divina, é inseparável essa natureza. Isso é um grande mistério da encarnação. E ele é Deus e toma a forma humana para ser o nosso sumo sacerdote e se compadecer das nossas fraquezas. Está escrito em Hebreus 4,15. O que é isso? Antigamente, para que Deus levantou o sumo sacerdote? O que o sumo sacerdote fazia? Ele intercedia, ele sacrificava uma vez por ano, ele entrava lá no Santíssimo Lugar e derramava o sangue do animal, tá certo? Por ele e por toda a nação. Então, quando aquele sacrifício anual era feito, a nação estava perdoada, havia perdão. Só que agora, perceba só isso aqui, Jesus Cristo, aqui conforme Paulo, ou no caso o autor, o escritor aos Hebreus, ninguém sabe quem é, ele está dizendo que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito, e ele, além de ser o sacrifício, ele também é o nosso sumo sacerdote. É aquele que intercede por nós, tá certo?
Observe isso aqui, Hebreus 7, 25 e 26. Olha que coisa interessante. Portanto, pode também salvar, está falando de Jesus, perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. O único que pode nos levar a Deus, quem que é? Jesus. Ele veio em forma humana para isso, para intermediar a obra, para fazer as pazes, para reconciliar e nos levar até o Pai. Agora olha o que a Bíblia diz sobre Cristo: vivendo sempre para interceder por eles. Nesse exato momento, Cristo intercede por sua igreja. Ele é o nosso sumo sacerdote. É por isso que qualquer um que cair em fraqueza, ele se compadece. A pessoa o que é cair em fraqueza? Cair em pecado. A carne é fraca, tá certo? E a pessoa foi, pecou, falhou. O que ela faz? Se arrepende. O que Cristo faz? Intercede. Ele é o nosso advogado fiel. João falou: filhinhos, eu escrevi para vocês não pecarem, mas se alguém pecar, há um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso intercessor. Então ele se compadece. Jesus não é como os sumos sacerdotes que morriam antigamente. Nosso sumo sacerdote morreu cumprindo o sacrifício, mas ele permanece agora intercedendo por nós. E ele passou aqui, escute, Jesus sofreu todo tipo de problema aqui na terra. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. Então, como ele passou por toda a dificuldade, ele lutou contra a depressão. Lembra que nós aprendemos esses dias aqui? Ele lutou contra a angústia, ele lutou contra, muita coisa, hein? Lutou contra tudo e todos, e ele venceu. Então ele é o homem perfeito, porque ele venceu todas as coisas. Então ele bem pode se compadecer de nós. Ele sabe o que eu e você passamos. Ele sabe onde o nosso calo aperta. E é por isso que cada vez que o teu calo apertar, o que você faz? Dobra o teu joelho, vai até a sala do trono, chega diante da presença do Pai. Aí quando você chega diante do Pai, pelo sangue do Cordeiro, pelo amor de Deus. Agora pega isso aqui, pra gente. Eu estou falando que Jesus subiu ao alto. Olha lá, não perca o fio da meada. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Ele é o tal, ou seja, é incomparável. Olha o que Jesus é: santo, porque ele é puro; inocente, porque ele não tem culpa em nada, nunca pecou; imaculado, olha só, ele é imaculado, não tem mancha alguma; separado dos pecadores. O que é isso? Jesus não tem uma natureza pecaminosa, caída. Jesus nunca pecou, aleluia, diga glória a Deus por isso. Jesus é perfeito. Olha lá, agora está aqui, leia forte comigo: e feito mais sublime do que? Você entendeu o que você leu aí? Que Jesus foi feito mais sublime do que o céu? Você está entendendo isso aí que você leu? Irmão, que coisa, olha isso aqui. Olha que coisa tremenda. Então Jesus, em sua condição humana, através do seu sacrifício, ele nos restaura. Então por isso que eu estou dizendo, a gente não pode separar a natureza humana e divina de Cristo, porque ele, como homem, veio nos restaurar. Ele é o nosso sumo sacerdote, nos restaurou, tá certo? Se entregou por nós em sacrifício. Só que agora perceba isso aqui: o texto diz que ele agora foi feito mais sublime do que os céus. Por quê? Porque agora ele está na posição que ele sempre foi. Qual é a posição de Cristo? Ele é Deus. Agora entende por que ele é mais sublime do que os céus? Então por que eu quero ir para o céu? Por causa do céu? Não, por causa daquele que é mais sublime do que o céu. Aleluia, entendeu? Quando nós falamos do céu, eu não estou me importando com o céu, porque existe alguém maior do que o céu. Pelo amor de Deus, existe alguém mais glorioso do que o céu. É lindo, é tremendo quando o céu fala, tudo isso é maravilhoso. A gente está esperando isso, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, glória a Deus, vai ser mil maravilhas, vai ser só paz, vai ser só alegria. Mas o que mais me chama a atenção no céu não é o próprio céu, é quem comanda o céu, é quem criou o céu. Eu estou de olho naquele que é maior do que o céu. Alacera baixando a candarápia. Então quando Paulo fala que Jesus subindo ao alto,
Olha, ele está falando sobre a unidade da igreja. Então o que ele está querendo dizer? Está trazendo atenção, ou seja, ele quer que a igreja olhe para a sua posição. Qual é a posição de Cristo? Mais alto, mais sublime do que os céus. Ou seja, o céu é a maior posição. Então, ou seja, se o céu é a maior posição, não é o lugar que nós seremos exaltados? Chegar ao céu, essa é a maior posição que nós podemos ocupar. É o céu, tá certo? Só que Deus é mais exaltado do que o céu. Entende? Então a questão aqui que Paulo está dizendo que para que a igreja entenda o que é a unidade, ela tem que colocar o olhar em quem? Naquele que é superior ao céu. Pegou aí o mistério? Se não pegou, vai pegar agora. Olha lá, presta atenção. Isaías 40, 26. Eita, gente. Olha que o profeta diz: levantai ao alto e vede. Quem criou essas coisas? Quem produz por conta o seu exército? Ele está falando das estrelas aqui, tá? Quem a todas a chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder? Nenhuma faltará. Escute, olha para cá. Existem, segundo a ciência, trilhões. Você sabe o que é trilhões? Acho que nem eu sei escrever um trilhão, de tanto número que é. Escute, eu não estou falando de bilhão, eu estou falando de trilhão. A ciência diz que existem trilhões, coloca mais aí trilhões, de estrelas, de tal maneira que é impossível humanamente contar, nem com toda a tecnologia que se existe no globo. A ciência consegue enumerar as estrelas. Só que a minha Bíblia, que também é a sua Bíblia que você usa, e que é a palavra do nosso Deus Criador, Ele criou as incontáveis estrelas do céu. E detalhe, Ele falou: eu conheço cada uma pelo nome, e quando eu chamo ela me atende. Quem pode dar 30 segundos de glória a Deus para esse Deus maravilhoso? Canabachara bacandarabacai, alabachere bequedera mande comanaia, alabachanda calassúria. Esse Deus é o Deus criador dos céus e da terra. A ciência não sabe nem quantas estrelas tem. Deus sabe quantas estrelas tem. Deus sabe o nome de cada estrela que tem. E Deus chama ainda elas. E pastor, e qual é o mistério da unidade aqui? Pega. Embora as estrelas sejam incontáveis, Deus conhece cada uma e lhes dá nome. Nenhuma das estrelas anda errante, espalhada por aí, porque Deus colocou cada uma na sua posição. Ao contrário, cada uma delas está segura pelas forças com as quais Deus organizou o universo, para que tudo permaneça em harmonia em suas órbitas e lugares. Ou seja, Deus falou: ó, estrela tal você fica aqui, estrela tal você fica aqui, estrela tal você fica lá, estrela tal você fica aqui. Então cada estrela está na sua posição. Olha aí, pegaram. Cada estrela está na sua. Assim cada membro do corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele não me conhece, Ele não te conhece. Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe cada fio de cabelo que está na nossa cabeça. Aleluia. Ele nos deu o nome. Foi por isso que a Bíblia diz assim, João 15:16: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos dei o nome. Eu vos nomeei, igreja minha. Nomeei. Ele nos deu o nome. Agora veja como Ele é o cabeça, o governador. Pera lá. Ele conhece pelo nome. Se nós estamos ligados ao cabeça, o cabeça não comanda? Eu só... Perceba, a mão só está fazendo isso porque tem um comando daqui, ó. Assim como as estrelas estão bem organizadas com um propósito divino, e Deus conhece cada uma delas, assim são os membros do corpo de Cristo.
Deus conhece o seu povo, Deus conhece o que são os seus, e Deus organizou cada um em uma posição. Aleluia, cada um, em nome de Jesus, a partir de hoje, de uma vez por todas, assume a tua posição no corpo de Cristo, assuma. Agora vamos lá, agora dobre a atenção, porque lá vem. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, pelo que diz, está escrito, em Jesus se cumpre todas as profecias, todas as promessas. Subindo, Jesus ele foi crescendo gradativamente até chegar ao ápice, assumir a sua posição que ele sempre teve, que é Deus, Criador dos céus e da terra. Ao alto, não existe ninguém mais sublime do que Ele. Ele é mais sublime do que o próprio céu. Agora esse sublime aí, que é Cristo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vamos trabalhar primeiro essa aqui, levou cativo, olha lá. A palavra levou cativo no grego é uma palavra só, tá? Airmaluteo, significa capturar, levar cativo, olha lá, dobra atenção, obter o controle sobre. Toda a humanidade não regenerada, ou seja, que não foi resgatada do pecado, não foi resgatada da mão do inimigo, está escravizada pelo pecado, ou seja, está cativo, e assim a carne obtém o controle. Então, hoje as pessoas que não fazem parte da igreja, não fazem parte do corpo de Cristo, porque se eu faço parte do corpo de Cristo, eu estou sob os comandos dele. Agora, se eu não faço parte do corpo de Cristo, eu estou em que comando? Agora vamos ver qual que é o comando que a pessoa está. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Eu vou ler aqui, eu não vou trazer nem resumo, é só uma leitura superficial de Romanos 7, 19 ao 25. Vamos lá, é só uma leitura muito superficial mesmo, olha lá. Porque não, Paulo está dizendo isso, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele está dizendo, eu quero fazer o bem, mas, olha lá. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita, ele está falando da natureza caída, por causa do pecado de Adão, o pecado original, que assim os teólogos chamam. Então ele está dizendo que, presta atenção, eu até quero fazer o que é certo, eu até quero fazer a vontade de Deus, eu não quero mentir, não quero falar mal de ninguém, e até quero, enfim, não quero transgredir em nada, só que eu não quero, mas existe algo que é mais forte do que eu. Ele fala, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal, eu não queria pecar, mas acabo. Então ele falou, por quê? Porque existe alguém que está me dominando. Agora, olha isso aqui, acho então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aqui mal, agora você entende que quando eu quero dizer que toda pessoa que não está em Deus é mal? Toda pessoa que não faz parte da igreja, ele é mal. Mal de natureza caída, porque não consegue fazer a vontade de Deus. Aí você fala, mas é aquela pessoa que é um bom pagador, que dá às vezes até mais testemunho do que muitos cristãos, e aquela pessoa é mal também, ele é mal. Por quê? Porque ele não faz a vontade de Deus. Jesus falou, quem não é comigo é contra mim. Veja, versículo 22, porque segundo o homem interior, está falando da questão espiritual, tenho prazer na lei de Deus. Então, segundo o homem espiritual, o que ele tem? Ele tem prazer na lei de Deus. Tá certo? Agora veja só, mas vejo nos meus membros, que membros? O olho. Você olhou o que não devia olhar. Às vezes olhou até um outdoor que tinha uma coisa lá, enfim, estranha. A primeira olhada vai, mas na segunda você grudou o olho lá e não tirou mais. E subiu um negocinho no teu coração. Então, veja, o membro. Ouvido, alguém veio falar mal de alguém, você ouviu, aí você, em vez de rebater, você começou a gostar. É o membro contaminado pelo pecado. Entendeu? O teu pé, às vezes o teu pé não quer ir em alguns lugares, mas você acaba indo, está contaminado. A mão toca onde não é para tocar. Está entendendo aí? Olha que Paulo diz, mas vejo nos meus membros outra lei. Que batalha, é uma guerra. Olha, batalha, isso aqui é uma guerra que o ser humano vive. Contra a lei do meu entendimento. Olha lá, contra a lei do meu entendimento aqui, no caso, a minha consciência. Deus fala o que está certo, o que não está certo.
Olha lá, e me prende, olha lá, e me prende. Isso aqui é um cativeiro, está preso, está sob o controle de algo. Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então existe, agora aí Paulo brada, desesperado, olha o desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, desta morte? Está dizendo, quem vai me livrar de mim mesmo? Quem que vai me libertar dessa escravidão? Aí até alivia, olha que ele brada. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Só Cristo pode nos libertar desse cativeiro. Pega isso aqui. Então, conforme já vimos, Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Por quê? A escravidão do pecado gera o quê? Gera inimizade, gera contenda, gera divisão. Entende? É isso que gera os conflitos, é isso que gera as divisões na família, na igreja, em qualquer âmbito. É a escravidão da carne. Enquanto não sair dessa escravidão maldita da carne, enquanto Cristo não libertar, não tem como acabar com a contenda, não tem como acabar com o problema, não tem como acabar com a divisão. Pastor, onde está o problema no casamento? Está no pecado. Aonde está o problema na criação dos filhos? Está no pecado. Aonde está o problema na empresa? Está no pecado. Tudo é o problema do pecado. Só que Paulo está dizendo, quem vai me livrar disso? Quem vai me libertar desse sentimento contrário? Quem vai me libertar? Aí a pessoa fala, não consigo largar essa masturbação, não consigo largar essa pornografia, consigo largar essa homossexualidade, não consigo largar desse adultério, não consigo. Ele fala, quem vai me libertar disso? Aí o brado é esse, eu dou graças a Deus, porque Deus enviou o seu Filho amado, enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Aleluia. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Olha Deus libertando aí, ó. Agora Cristo, perceba só. Cristo é Ele que nos liberta, tá certo? Cristo nos liberta. E agora quando diz o texto que Ele levou cativo, presta atenção, Ele levou cativo, tá certo? Nós estávamos presos. Presos por quem? Pela carne. Nós estávamos presos à carne, ao pecado, no domínio de Satanás. Agora nós saímos do domínio da carne, ou seja, da escravidão da carne, do domínio de Satanás, e agora nós estamos sobre o domínio de quem? De Jesus. Agora você não obedece mais à carne, agora você obedece o cabeça, que é Cristo. A carne diz, briga e contendia. Jesus fala, não, ora intercede. A carne diz, odeia. Jesus diz, ama. A carne diz, desiste logo de uma vez. Jesus diz, persevere. Fala alguma coisa aí, irmão. Então, portanto, escute isso. Portanto, agora nós somos prisioneiros. Ainda a gente continua prisioneiro. Mas prisioneiro de Cristo. Mas como assim, pastor? Agora entende porque que Paulo diz assim, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus? Por que eu sou prisioneiro de Cristo Jesus? Porque eu não faço as minhas próprias vontades, eu faço a dele. E esse aprisionamento, assim por dizer, é por amor. É na base do amor, do cuidado, do zelo. O nosso Cristo não é alguém que está com a chibata, maltratando, judiando, castigando, não. Está amando, está cuidando, aleluia, meu Deus. Agora entende isso aqui. Cristo é o cabeça que obtém o controle sobre os membros do corpo, que somos nós. Então é por isso que eu digo, todo aquele que faz parte, aquele que é membro do corpo de Cristo, ele está ligado ao cabeça. Então ele não vai fazer o que a carne está mandando, ele vai sempre fazer o que Cristo está mandando. Está vendo como consegue ter unidade assim? Se todo mundo estiver nessa unidade com cabeça, que é Cristo, então vai ter unidade. Eu falo, então essa é a nossa luta. Continua aqui gritando há várias semanas aqui. Esta é a nossa luta. Dentro da nossa casa, dentro desse contexto empresarial, familiar.
Igreja, essa é a nossa luta, é lutar contra o pecado e contra as tentações de Satanás. Essa é a nossa luta, tá certo? Agora veja o que Paulo diz aí, ó, 2 Coríntios 10, 4, 5. Que tremendo isso aqui, ó. Agora Paulo vem dizer assim, ó, porque as armas da nossa milícia, que é guerra, não são carnais. Ou seja, você não vai ficar usando sabedoria humana, esperteza, porque uma coisa é a pessoa ter sabedoria, outra coisa é esperteza, porque a esperteza é coisa ardilosa. A pessoa é maliciosa naquilo que faz. Ela faz sempre procurando tirar vantagem dos outros. Ela não faz por amor, ela faz porque é algo que interessa a ela. Então Paulo está dizendo o quê? As armas da minha guerra não são carnais. Eu não ganho os outros bajulando. Se eu tiver que ganhar alguém bajulando, vixe. Não, eu vou ganhar por amor verdadeiro. Não é com bajulação, não. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Porque aqui existiam falsos apóstolos que estavam com essas armas carnais, bajulando os coríntios, alisando a mão no pecado deles. Aí chegou o pai Paulo, era pai espiritual deles, e palavra neles. Pegou, aí Paulo falou, o quê? Vocês estão com a arma carnal, e eu vou com as espirituais. Olha lá. Mas sim, olha lá, as minhas armas, as nossas armas, no caso, não são carnais, mas sim poderosas para a destruição das... Eu já falei, olha só, o que o inimigo faz? O inimigo cega a pessoa. Coloca lá, eu fico assim, eu vejo alguns que eu falo, oh meu Deus, eu só clamo por misericórdia. E eu falo que tem pessoa que está sendo enganada pelo inimigo, ele acha que está abafando ainda. Isso que eu falo, oh meu Deus, como é tonto. E acha que está abafando, e pensa que é a rebelde, o rebeldão. É um cego que nada a ver e o inimigo enganando. Oh meu Deus, o que eu faço? Clamo por misericórdia, por amor a essa alma. Então o inimigo vai, coloca um engano na cabeça da pessoa e acha que esse estilo de vida, de engano, de mentira, que está levando, vai levar ela a algum lugar. Só que Paulo está dizendo o quê? Isso são fortalezas que o inimigo faz na mente da pessoa. Para quê? Para ela crer na própria mentira. Que tem origem no pai dela, que é o inimigo. Veja isso comigo agora. Então ele cria essa fortaleza na mente da pessoa, no entendimento da pessoa. Veja. Agora as armas espirituais, olha o que faz, ó. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora leia forte, 3, 2, 1. E levando cativo todo o entendimento ao... Então veja só, as armas espirituais, é por isso que a Bíblia fala da espada do Espírito. E através dessa poderosa arma, a oração também é outra arma, enfim, existem muitas. Então, a verdade é uma arma, a justiça de Cristo é outra arma. Veja, então essas armas espirituais vai quebrando toda a fortaleza do inimigo. Aonde o inimigo conseguia, entendeu, manter aquele pensamento, aquele entendimento na incredulidade, ele coloca lá, e aí fica impenetrável. Aí a pessoa está no erro e pensa que está certo, continua falando mal da vida dos outros e acha que isso está bonito. Continua causando divisão na igreja, não se posiciona como corpo de Cristo e acha que está abafando. Acha que está tudo certo. Isso é fortaleza que o inimigo cria. Só que agora Paulo está dizendo que as armas espirituais é poderosa para destruir. Começa a quebrar toda mentira, começa a quebrar todo engano, começa a demolir as escamas dos olhos das pessoas. E para fazer o quê? Para levar todo o pensamento, todo o entendimento, o quê? Cativo à obediência de Jesus Cristo. O que é nos levar cativo à obediência de Cristo? Oh meu Deus do céu! Esta é a razão de estar escrito em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Cristo nos liberta do poder da carne, do pecado e das mentiras do inimigo, e nos faz ser prisioneiros da obediência. O que é ser um prisioneiro da obediência? O inimigo vem com você com um pensamento, desobedece, desiste. Só que você está o quê? Cativo. A sua mente, o seu pensamento está cativo a quem? A obediência de Cristo.
Aí vem a ordem da carne é essa: vai e faz o que eu estou mandando. E você fala: não, eu sou prisioneiro de Jesus. Pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo, vocês estão ouvindo, não? E aí o que acontece? A pessoa não consegue desonrar a Cristo, ela não consegue desobedecer a Deus. Por quê? Porque é um prisioneiro da obediência. Aleluia! Aí a carne pega e fala, você fala: eu não dou ouvido para você não, eu já tenho dono. Aí o inimigo sopra no teu ouvido e você fala: sai para lá, eu estou em obediência a Cristo. E agora cheguei naquela parte que eu mostrei para vocês o cartaz. Até que enfim chegamos lá, hein? Levou cativo o cativeiro. A palavra cativeiro significa o estado de ser levado como prisioneiro de guerra e mantido em cativeiro, ou seja, uma multidão cativa. Escute isso aqui. Cristo, ele venceu a guerra. Hoje nós não temos guerra, hoje nós temos batalha. Por quê? Porque a guerra já foi vencida. Não vai falar nada com isso, eu vou dizer de novo: a guerra já foi vencida. Cristo já triunfou, ele disse: está consumado. Então a guerra já está vencida. Agora só tem as batalhas, os confrontos, tá certo? Diários. Isso vai ter até o arrebatamento. Agora escute isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Cristo, como que ele venceu? Que guerra que Cristo venceu? Primeiro, Jesus enterrou o eu no Getsêmani, totalmente. Ele pegou, o eu de Cristo foi enterrado no Getsêmani. Ele falou: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus venceu as tentações do inimigo. Mateus 4, que fala um registro mais claro, o inimigo vinha e tentava e ele dizia: está escrito. Ele venceu a tentação no poder da palavra. Jesus disse em João 16:33: eu venci o mundo. Todo o sistema dominado pelo inimigo e corrompido, Cristo venceu. Jesus não deu, como é dito aqui no nosso país, um jeitinho brasileiro. Ele venceu com santidade, com honestidade. Jesus venceu os principados e potestades, demônios e assim por diante. Colossenses 2,15 diz que na cruz ele expôs publicamente principados e potestades. E ainda, Jesus venceu dois camaradas terríveis, eram inimigos terríveis, e ele venceu. Sabe quem foi? O mais temido de todos, a morte. Jesus, ele venceu a morte e que mais? O Hades. Jesus venceu a morte e as portas do Hades. Por que eu digo isso? Agora você tem que ter em mente os 3 compartimentos lá do Hades. Escute, quando Jesus morreu, ele ficou morto? Ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele venceu. Agora, perceba, quem entrava no Hades, conseguia sair de lá? Ninguém conseguia sair de lá. Ninguém nunca, por seu próprio poder, tinha saído do Hades. Só Deus pode tirar alguém do Hades. E por um momento Lázaro viveu essa experiência. Lázaro foi e voltou. Só que depois ele voltou de novo, porque ele voltou a morrer. Agora o único que entrou lá na região dos mortos, que entrou no Hades e saiu vivo. Fala alguma coisa aí. Coloca a tradução aí para mim que tem aí Apocalipse 1:18, que fala lá morte e Hades, certinho, porque tem umas traduções que colocam inferno, essa tradução aí só misericórdia. Eu não estou descendo a lei no tradutor, porque o trabalho de um tradutor é difícil. Olha aí, coloca aí a versão que tem Hades. Olha só, porque eles colocam, conforme eu já tenho ensinado aqui várias vezes para vocês, eles traduzem essa palavra inferno aí, como se fosse a mesma, o Hades e o inferno não é o mesmo lugar, é o lago de fogo e enxofre que é o verdadeiro inferno. Vem comigo, ó. E Jesus aparece para João na ilha de Patmos, no momento de maior perseguição. Jesus aparece para ele e aparece glorificado. Não é mais aquele Cristo surrado, não, é um Cristo glorificado. Aí ele aparece para João. João, quando viu ele com aquela glória, João caiu, a Bíblia diz que caiu como morto. E aí Jesus pegou e disse, ó, e falou para ele: não temas, eu sou o primeiro e o último. No versículo 17, aí 18 ele diz: e o que? Vivo. Fui morto, mas eis aqui, eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Leia forte.
e tenho as chaves da morte. Quando a Bíblia diz que Jesus, presta atenção, que Jesus tem a chave da morte e do Hades, escuta isso aqui, olha para cá, criança, olha para cá. Quando a Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do Hades, escuta isso aqui, aleluia. Pega isso aqui, gente. Quando o texto está dizendo, o que isso significa, que ele tem a chave da morte e do Hades? Significa que alguém tinha a chave do Hades. O que é isso? Chave de porta serve para quê? Para abrir, entra quem eu quero e sai. É por isso que hoje o inimigo, ele não mata quem ele quer. Ele não tira a vida de quem ele quer. E por que não? Porque a chave está na mão do meu Cristo. Ah, pelo amor de Deus. A morte só vai poder tocar em você se Cristo deixar. Porque ele tem a chave na mão. Ele esmagou a morte. Ele pegou, ele venceu a morte. Esse Cristo que nós estamos falando é o nosso Cristo vitorioso. E agora ele tem a chave do Hades. E dá a entender, presta atenção, quem detinha essa chave aí era o inimigo. Porque está escrito em Hebreus 2,14. O diabo tinha o império da morte. Hebreus 2,14. Mas Jesus, na sua morte e ressurreição, ele aniquilou o império da morte, ou seja, que é o do diabo. E ele foi e pegou. Agora eu tenho a chave do Hades e da morte. Agora escute isso aqui. Quando Cristo triunfou na cruz, aniquilou o império do inimigo. Ressuscitou e saiu do Hades, tomando o seu corpo de volta. Jesus, escute isso aqui, agora vai lá. Jesus, perceba, quando ele morreu na cruz, o que aconteceu? O Espírito volta para quem? Para Deus, que é o fôlego de vida. A alma, que o ser humano é uma alma, tá? A alma que é a personalidade, é quem eu e você somos. A alma ia para onde? Para a região dos mortos. E o corpo? Fica na sepultura, onde a pessoa é enterrada. Então veja lá, Jesus quando morre, ele vai lá no Hades. E o que ele vai lá fazer lá no Hades? Aí onde diz o texto, ele levou cativo o... Por que cativo? Porque, perceba, meu Deus, os irmãos, todos que morreram na fé, desde Adão até aqueles dias da ressurreição de Cristo, todos estavam no Hades. Em que lugar do Hades? E eles estavam cativos. Por que estavam cativos? Porque não conseguiam sair de lá. Estavam num lugar bom, no seio de Abraão, um lugar de descanso. Só que eles não conseguiam sair do Hades. E por que não conseguiam sair de lá? Porque estavam presos. Só que agora, pelo amor de Deus, Jesus, quando o texto diz, perceba, quando Jesus, o texto diz que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, uma multidão de pessoas que estavam lá no cativeiro, no Hades, ou seja, no seio de Abraão, ele pega aquelas pessoas, ele pega aquele seio de Abraão e ele levou para onde? Levou para Nova Jerusalém. Eles estão lá na Nova Jerusalém. Agora escuta isso aqui, que isso aqui é profundo, para a gente começar a concluir esse mistério aqui. Quem está comigo ainda, diga amém. Agora entende que Jesus fez uma promessa? Coloca essa tradução que diz Hades lá, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Olha o que Jesus falou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha lá. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Antes de Paulo 19, segura no 18 aí. Então Jesus, qual é a promessa que Jesus falou para a sua igreja? As portas do Hades não prevalecerão, não serão mais fortes do que ela. Olha só que coisa violenta. Mateus capítulo 27, versículos 51 e 53. Veja o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Olha só. Olha o que aconteceu, oh meu Deus. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram o quê? Ressuscitados. Agora a gente não sabe quem são, quem estava no meio daqueles lá. Porque desde Adão até o dia de Cristo estavam muitos, milhares e milhares de irmãos que morreram na fé. E Jesus permitiu que alguns saíssem de lá do Hades com um corpo glorificado como o dele. Veja o versículo 53, olha lá.
e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora escute isso aqui, irmão, isso aqui me deixa fascinado, impactado. Oh meu Deus! Então Jesus, quando ressuscitou, quando ele morre na cruz, para saber que Jesus tem a chave da morte e do Hades, o que aconteceu? Os que estavam mortos, os que estavam presos lá no Hades, no seio de Abraão, eles saíram de lá. Por quê? Porque agora a chave está na mão do Senhor Jesus Cristo. A morte nem o Hades pode detê-los. Eles receberam um corpo glorificado. Isso aqui é uma antevisão do que vai acontecer no arrebatamento. Todas as pessoas agora, escute só, existem pessoas que estão lá no céu. Isso é um mistério tremendo. Se você não se interessa por isso, filho, eu não sei o que eu posso fazer por você. Escute, agora existem pessoas que estão lá no céu com o corpo. Por exemplo, Elias está lá com o corpo dele, Enoque está com o corpo dele, Jesus está com o corpo dele. Esses muitos que a gente não sabe quantos são e nem sabe quem são, poderia ser Jó que estava no meio deles lá, a gente não sabe. Poderia ser Jó, poderia ser Eliseu, poderia ser um deles, a gente não sabe quem que é, desses muitos santos. Eles ressuscitaram e apareceram para muitos. A Bíblia diz que muitos passaram a crer, porque eles estavam de alguma espécie glorificada. E aí Jesus, presta atenção nisso aqui, Jesus, quando subiu ao céu, Jesus não subiu ao céu sozinho. Sabe o que ele fez? Levou cativo aqueles irmãos que estavam lá no Hades. Jesus pegou eles, tanto os que estão com o corpo agora como dele glorificado, e tanto aqueles que estão em alma lá, tá certo? E Jesus sobe com eles ao céu, a Nova Jerusalém. Está escrito em Hebreus 12, 23. Agora escute isso. Existem pessoas que estão com o corpo lá, e existem pessoas que estão sem o corpo. Por exemplo, eu tenho um pai e um irmão que morreu em Cristo. Eles estão lá em alma, mas sem o corpo. E quando que eles vão tomar o corpo de volta? Quando Jesus arrebatar a igreja. Quando a trombeta soar, quem morreu vai ressuscitar. E nós que estivermos vivos, vamos ser transformados num abrir e piscar de olhos, e vamos se encontrar com Jesus nos ares, e vamos estar para sempre com o Senhor. Ah, que coisa maravilhosa. Agora veja isso aqui. E aí eu te pergunto, o que tem a ver isso, que Paulo está dizendo que Jesus levou cativo o cativeiro, o que tem a ver isso com a unidade? Sabe por quê? Porque ele falou, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja venceu as portas do Hades, nem as portas do Hades, nem a morte pôde bloquear a igreja. É por isso que o crente que entende a Bíblia, que entende o céu, não tem medo da morte, ele não tem medo. Porque a morte, a única coisa que ela pode fazer é te levar para mais perto de Cristo. É a única coisa. Já falei isso várias vezes aqui, para ver se você perde esse medo aí. Agora escute isso aqui. Agora olha o versículo 19 de Mateus 16. Isso aqui é matéria de... é coisa de bacharel para frente aí, viu? Mestrado. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Olha lá. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos... E o que desligares na terra, será desligado nos... Quando ele fala aqui ligares, o que ligares, ele está falando o quê? A minha igreja está em unidade. E qual é a autoridade da igreja? Qual é a autoridade da igreja? Eu vou ler aqui o texto e vou te explicar. Qual é a autoridade que a igreja tem? O que isso tem a ver com a unidade? Que fala que Jesus levou cativo o cativeiro, as portas do Hades não prevalecem contra a igreja triunfou, enfim, uma parte está com Cristo lá no céu, outros, como nós estamos aqui na terra, estamos na grande expectativa onde todos se encontraremos, e todos estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto isso não acontece, a igreja está aqui em unidade, ligando. A igreja liga, e a igreja desliga. Como assim, pastor? Eu tenho que te explicar, João 20, versículo 23, perceba só isso aqui. Antes de ler esse texto, escute, esse ligar e desligar fala da unidade da igreja. A igreja tem a autoridade de Cristo para levar os caídos em arrependimento e restaurá-los ao próprio Cristo, ou seja, a sua igreja, o seu corpo. Então, existem pessoas que pecaram e se desviaram, estão caídos. Existem pessoas que não têm a fé, mas a igreja tem a autoridade de Cristo, porque a igreja recebeu a chave. E qual é a autoridade de Cristo? Para levar essas pessoas em arrependimento,
para que elas sejam ligadas ao corpo. Agora, olha que lindo esse versículo aqui, ó. Veja só. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Então percebe isso aqui, que coisa tremenda. A autoridade da igreja é declarar o julgamento do céu, com base nos princípios da palavra. Entende? Então não é a igreja que declara quem é salvo e quem não é. A igreja só fala o que está escrito. Essa é a autoridade da igreja, aqui ó, a autoridade da santa palavra, das escrituras sagradas. E aqui quando Jesus falou em Mateus 16, 19, que ligar na terra será desligado no céu, o contexto é Mateus 18, do 1 ao 18, quando fala daquele que pecar. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e chama a atenção dele pessoalmente. Se ele continuar pecando, você chama 2 testemunhas e exorta ele de novo. Agora, se ele continuar mesmo assim no pecado, você considere ele como excluído, ou seja, ele não tem o perdão dos pecados. E é o que tem que acontecer? Considerar ele como um alvo de misericórdia para ser resgatado pela presença de Deus. Então, qual é a autoridade da igreja? Qual é a chave que a igreja tem? Para levar a salvação para os perdidos. Aqueles que estão sem a salvação, aqueles que estão fora do corpo, a igreja vem e liga eles ao corpo. Tá certo? Através da mensagem, o Espírito Santo é que faz essa grande obra. E agora encerrando esse estudo. Oh meu Deus. Isso aqui é coisa tremenda, viu gente? Então pelo que diz, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui dom é presente, significa dom, presente. Cristo venceu a guerra e repartiu o despojo. Você sabia disso? Na antiguidade, quando os reis tinham uma batalha, aquele rei vencedor ficava com todas as riquezas e ainda ficava com os prisioneiros. Agora entende? Cristo venceu, nós estávamos presos na mão de Satanás. Aí Cristo pegou e esmagou a cabeça, feriu, ó, vai esmagar, né? Já feriu o inimigo e falou, ó, você está vencido e tem uma coisa, essas pessoas que estavam na sua mão agora é minha. Aleluia. Além de Cristo ter nos resgatado, sabe o que Cristo fez por nós? Nos presenteou com dons. Veja isso, Isaías 53, 12, já havia sido profetizado. Então vamos lá. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos, olha lá, repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus, ele repartiu os despojos. O que é isso? Jesus, aqui quando está falando que ele repartiu os despojos da guerra, Jesus, ele agora veio e distribuiu os seus dons, distribuiu sobre a sua igreja os seus dons. Por quê? Porque ele triunfou sobre todas as coisas. Então agora, veja que ele reparte, escute, ele reparte para o membro. Lembra semana passada? O corpo todo tem. O corpo de Cristo, ele não tem o Espírito por medida. O Espírito age no corpo plenamente, mas o membro não. O membro, ele tem uma parte. Agora, você entende o que o texto diz? Ele repartirá, fala de parte. Então, Cristo repartiu comigo e com você. Da vitória que Cristo teve na cruz, aleluia, venceu a morte, venceu o Hades. E aí sabe o que ele fez? Subiu com uma parte da sua igreja que está no céu, a outra parte ele deixou aqui na terra, concluindo a obra. E que essa igreja tem que estar o quê? Em unidade. Ligando na terra e ligando no céu. Ligando na terra e ligando no céu. Deus seja louvado. Então o membro faz parte do todo, no caso o corpo. Então diga, eu sou membro e faço parte do todo. Entenda isso de uma vez por todas. Você é membro, mas você faz parte de um todo. Não vive por si só. Para de viver assim, isso está te prejudicando e prejudicando o reino de Deus. Com isso, os dons, quer sejam naturais, quer sejam espirituais, quer sejam ministeriais, ou seja, essa variedade de posição e capacitação não pode ser motivo de confusão, como havia em Corinto, a ponto de Paulo escrever, Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas.
Porque através dos dons espirituais, um estava achando que era maior que o outro e causando divisão no meio da igreja. Não. Mas os dons, a variedade é só um complemento. O que você tem, eu não tenho. O que eu tenho, você não tem. Porque Deus distribuiu para a sua igreja. Cada um recebeu uma parte. E a gente vai trabalhando com o que Deus nos deu. Trabalhe com o que Deus te deu. Exerça a função que Deus lhe deu. Foi Cristo... Olha lá, foi Cristo com sua grande vitória, que graciosamente nos presenteou como quis. Não reclame do dom que tem, glorifique a Deus, Ele que te deu graciosamente. Não reclame por ser do jeito que é, foi Cristo que te fez assim, glorifique a Ele. Lá o vaso pode reclamar, porque tem um vaso mais redondinho, outro mais fininho. Vai reclamar com o oleiro do jeito que Ele te fez? Mas não, Ele está te aperfeiçoando, glória a Deus, diga amém aí. Aleluia! Se submeta ao cabeça e veja a glória dele se manifestar em tua vida. E eu encerro o estudo dizendo: aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, reina poderosamente sobre a sua igreja, que é o seu corpo. Diga forte: Cristo reina sobre nós. As palmas, louve Jesus. Aleluia! Aleluia! Era bacachera macandara bacaia. Alabaxara bacotere bacaia. Assuma a sua posição. Aleluia! Você foi honrado como membro do corpo de Cristo. Honre essa posição, honre a posição que Deus te colocou. Fica de pé aí, gente. Aleluia, glória a Deus. Mais 3 semanas falando do negócio do rádio aí, vocês vão ficar expert no assunto aí. É assim, as primeiras vezes eu sei como trabalha a mente, porque eu também tenho a mesma dificuldade que vocês. Mas eu me lembro quando eu começava a ouvir esses negócios de cativeiro, rádio, céu, terra, irmão, falava: meu Deus, que negócio que é esse? Agora minha mente trabalha numa velocidade que tremendo. Mas por quê? Porque é uma coisa que vai sendo falada, vai sendo trabalhada. Se a gente não falar, a igreja não amadurece, não cresce. Você não imagina, é como, não vou adiantar isso tudo, mas até chegar à maturidade, à estatura completa. Não é todo mundo que tem estômago para comer uma comida dessa aqui, porque é criança. Só tem que dar leitinho para ele. Essa comida aqui é comida para gente madura. É para quem já está bom para comer um mocotó, aquela feijoada boa. Amém. Aí o crente só vai desenvolvendo. Aí o crente vai parando com aquelas pecuinhas tontas, vai parando com aquelas birrinhas tontas, vai falar: sai fora, eu sou maduro na fé, tenho maturidade. Aí o crente vai parando de meninice, qualquer coisa: vou parar de ir na igreja. Também não falo mais de Deus, não profetizo. A meninice vai acabando. Aí o crente já está na munhã, fala: de tia, não abro mão. E aí fala, porque tem pessoas, já vi muito disso, a pessoa está lá e quando está nos ventos, na situação, quer entregar a carteirinha, quer desistir, quer desanimar, quer entregar a posição, também não, agora eu só vou ser um membro comum, que não existe isso, irmão. Não existe neutralidade. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Amém. Fica essa palavra no teu coração. É bom, vocês que me pedem, hein? Ouça depois mais para frente, né? Que acabaram de ouvir, mas vai ouvir. Na hora que você ouvir,